Oi pessoal, tudo bem? Roberto Carlos, canal Cinessemia. Que tal falarmos sobre eutanásia? Eutanásia é um dos assuntos polêmicos que envolvem bioética, ou seja, o respeito e o direito pela vida. E nesse caso é o direito a ter uma morte tranquila, livre de sofrimentos, administrada por alguém que não o sujeito que, no caso, vai morrer. A eutanásia tem sido motivo de muitos debates na sociedade e vários setores da sociedade civil se posicionam, alguns a favor, outros contra, e deixa esse assunto sempre pendente, ou seja, sem uma resolução satisfatória. Deve-se analisar cada caso e levar em consideração os atenuantes, os direitos, os motivos de cada um. Enfim, vamos falar sobre isso em dois filmes, como sempre, começando por Mar Adentro, de 2004. Esse filme espanhol traz Javier Bardem interpretando Ramón Sampedro. Ele é um homem que há 26 anos está numa cama dependente dos cuidados dos outros e que agora entra na justiça para reivindicar o direito da eutanásia, ou seja, de findar a sua vida, porque o sofrimento pelo qual está passando é muito maior do que a ideia da morte. A grande pergunta desse filme é: quem pode negar o direito de eutanásia a alguém? Ou seja, se a gente não pode negar o direito de vida a uma criança que a gente nem conhece, como é que a gente pode negar o direito de morrer para uma pessoa cuja situação conhecemos e sabemos que ela é calamitosa, degradante, desumana? Esse é o caso desse filme. Ele diz em um determinado momento: eu quero morrer, porque viver dessa forma é indigno. Então, é um personagem que, ao mesmo tempo que a gente torce para que ele consiga o que ele quer, isto é, a eutanásia, a gente torce para que ele continue mais tempo em tela, de tal modo que aquele personagem é cativante e a gente acaba se identificando muito com ele. Então, qual a única coisa que o Ramón Sampedro deseja? Ele não deseja que a sociedade aceite e entenda os seus motivos e veja a eutanásia como algo normal. Ele quer apenas o direito de morrer. Ele quer apenas que as pessoas respeitem o seu desejo de morrer, e considerando toda a sua vida. Então, a eutanásia ela é complicada porque ela envolve muitas questões éticas, morais, questões legais. Na medida em que todos nós buscamos um meio de vencer a morte, porque a morte é algo natural, algo inevitável, o São Pedro tenta vencer a vida, porque, diferente de nós, ele quer morrer, ele quer vencer a vida que continua no seu corpo, mas em condições degradantes, e ele quer então morrer. Ele está na contramão da maioria das pessoas. Nos tribunais, sempre vai pesar o que é justo e o que é razoável. É isso que ele tenta convencer, e é isso que o filme mostra no decorrer dos seus minutos. Então, para fechar, ele diz: respeitem a minha decisão. E eu acho que isso pode se estender a qualquer situação ou qualquer questão além da eutanásia. O outro filme é Amor, de 2012, um filme francês, traz o Jean-Louis Trintignant interpretando o Georges e a Emmanuelle Riva interpretando a Anne. George e Anne formam um casal há mais de 50 anos juntos, nunca se separaram, tinham uma vida tranquila, uma relação muito afetuosa, mas que num determinado dia eles começam a ver isso se definhar. Ou seja, numa determinada manhã, tomando café, a Anne fica meio que paralisada por um tempo, depois ela volta a si, mas aquilo tinha sido o efeito de um AVC, e isso começa a afetá-la, começa a ter sequelas no seu corpo que vão se mostrando nos dias seguintes. Ora, então todo aquele afeto que eles tinham agora se torna, da parte do George, um cuidado que ele tem que ter com a parceira, que vai ficando doente, vai ficando cada vez pior, e isso vai gerando nele uma angústia,
porque ele vê a mulher que ele tanto ama morrendo aos poucos diante dos seus olhos. O que esse filme nos mostra? Que a vida é tênue tanto quanto o amor. É uma linha fina. E o amor também. O amor está sempre sob risco, embora nem sempre a gente considere dessa forma, assim como a vida. Ele pode começar a qualquer momento, mas pode se findar também inadvertidamente. A vida de ambos, por causa dessa doença, é modificada e o amor é desafiado. Então esse filme ele não tem nada daquele amor romântico, do amor idealizado. Ele é o amor realista, o amor que vive o dia a dia com seus desafios, com as suas dificuldades. O amor é uma palavra curta e simples, porém cujo significado é muito amplo e muito complexo. Esse filme, então, ele não é um filme de amor, ele é um filme sobre o amor, mostrando tudo aquilo que está depois do encontro, depois do sim, dos parceiros, dos amantes um para o outro. Aquela frase que a gente costuma dizer, até que a morte nos separe, no caso deles, é algo estritamente literal, porque eles sempre ficaram juntos e agora a doença chega e se prolonga até a morte, então a morte iminente, a morte que vai se dando dia a dia, vai separando ambos. Esse amor realista, então, se dá entre olhares silenciosos e conversas prolongadas e necessárias. A Anne chega a cogitar a ideia de morrer porque ela não quer que o parceiro passe por tanto sofrimento. O amor, então, ali se torna uma dedicação exclusiva, cada dia com as suas preocupações. Então eles passam da felicidade do amor para o medo da morte. E aí, a morte como algo que se apresenta o tempo todo, o Jorge acaba tomando aí uma decisão radical, uma decisão extrema. Isto é, eu preciso falar, tem a ver com o nosso tema, ele pratica a eutanásia na Anne. É isso. 2 filmes sobre eutanásia, Mar Adentro de 2004, Um Homem Lutando pelo Direito de Morrer, e Amor de 2012, um casal lutando contra a doença, contra a degradação e vendo na morte uma saída para o sofrimento. É isso aí, gente. Espero que vocês reflitam sobre esse tema pesado, porém necessário. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.